Bom dia a todos, dando início a mais um Clube do Artigo. O tema de hoje que a gente vai apresentar é o artigo Efeitos a longo prazo da visita flexível na unidade de terapia intensiva na saúde mental dos familiares, resultados de 12 meses de um ensaio clínico randomizado. Eu sou Fernanda Carla Salesi Cunha, Rio em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, aqui está o link para quem quiser acessar o artigo após a apresentação e quiser ler na íntegra. Ele foi publicado, na revista Intensive Care Med. Bom, então, apesar de políticas restritivas de visitação familiar em unidade de terapia intensiva globalmente, as diretrizes mais recentes defendem uma presença mais flexível dos familiares na UTI. Essa abordagem ela visa cultivar uma experiência mais abrangente dentro do ambiente da terapia intensiva, por meio de priorizar as necessidades tanto do paciente quanto da família. Políticas flexíveis de visita à UTI estão associadas a uma redução nos sintomas agudos tanto de ansiedade quanto de depressão, tanto nos pacientes quanto nos familiares. Além disso, em comparação com políticas restritivas de visitas, políticas flexíveis não estão associadas a um risco aumentado de infecções adquiridas na UTI, mortalidade ou estadias mais longas. Estudos anteriores também sugerem que os familiares de pacientes gravemente enfermos podem enfrentar sintomas de estresse pós-traumático. Gravemente enfermos podem enfrentar também esse mesmo quadro, assim como depressão e ansiedade, que podem persistir até um ano após a hospitalização. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da visitação flexível à UTI em comparação a uma visita restritiva na prevalência de um ano de estresse pós-traumático, ansiedade e sintomas de depressão entre familiares de pacientes gravemente enfermos. Na parte de métodos, foi um ensaio clínico randomizado, cruzado por cluster, conduzido no Brasil, que comparou o modelo de visita flexível em UTI com período de visitação de 12 horas por dia, com o modelo de visita restritivo usual, com a mediana de 1,5 horas em 36 UTIs brasileiras. As UTIs foram alocadas aleatoriamente para uma de duas sequências de intervenção: visita flexível seguida de visita restritiva usual, ou visita restritiva usual seguida de visita flexível, seguindo uma proporção de 1:1. Cada sequência de intervenção teve um período de washout de 30 dias entre as intervenções, para evitar o efeito carryover. Além disso, as UTIs foram estratificadas com base no número de leitos disponíveis, categorizados como 10 ou maior que 10. O estatístico que desconhecia as características dessas UTIs foi responsável pela formação dos grupos de randomização. Os pacientes e seus familiares e clínicos da UTI foram inscritos no período de 2017 a junho de 2018, e na presente análise, os mesmos familiares inscritos nesses estudos foram avaliados por meio de uma entrevista telefônica estruturada 12 meses após a alta do paciente da UTI, para avaliar os efeitos da intervenção do estudo sobre os sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. O último acompanhamento desses familiares foi em maio de 2019. Essa análise de resultado de longo prazo foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, para permitir a avaliação de resultados de um ano entre os membros da família. E o termo de consentimento livre esclarecido também foi obtido para obter o contato telefônico com esses participantes. Então, houveram dois modelos de intervenção. No modelo de visita flexível, os horários de visita na UTI foram flexibilizados, além de ser fornecida orientação familiar sobre a dinâmica da UTI. Sendo assim, um ou dois parentes próximos poderiam visitar os pacientes por até 12 horas diariamente. Além das visitas desses parentes mais próximos durante esse período, os pacientes também poderiam receber visitas sociais. Essas visitas eram destinadas a familiares ou amigos dos pacientes que não atendiam aos critérios para a visita flexível. Os familiares elegíveis para a visita flexível foram convidados a participar de uma reunião estruturada com o objetivo de instruí-los sobre o funcionamento do ambiente da UTI, procedimentos comuns
trabalho em equipe multidisciplinar, controle de infecção, gerenciamento de delírio e cuidados paliativos. Essa sessão foi conduzida por profissionais da saúde treinados e ocorreu pelo menos 3 vezes por semana. Além disso, os familiares também tiveram acesso a um material informativo e a um site desenvolvido para ajudá-los a entender os diferentes processos e emoções associados à permanência na UTI e, e também foram incentivados a participar ali no atendimento e nos cuidados com o paciente. Já no modelo de visita restritiva, os visitantes foram permitidos, como antes da randomização, de acordo com o horário local, uma mediana de 1 hora e meia por dia. Não era obrigatório que que os familiares participassem de sessões educacionais, seguindo as práticas de cuidado padrão do Brasil. Quando o paciente era submetido, então, a qualquer procedimento, né, dentro da unidade de terapia intensiva, era solicitado que o paciente deixasse o ambiente de cuidado, retornando após a finalização do procedimento. Em ambas intervenções, em situações extraordinárias, como quando o paciente tem mais que 65 anos, em estágio terminal de doença ou em caso de conflitos com a equipe da UTI, era permitido que o visitante permanecesse mais tempo durante a visita. No nível de cluster, foram incluídas UTIs adultas de hospitais sem fins lucrativos no Brasil, com um mínimo de 6 leitos e uma política de visitação limitando o horário a menos de 4 horas e meia por dia. Para cada paciente adulto inscrito no estudo, um membro adulto na família, cônjuge, filho, pai, irmão, avô, neto, tia, tio ou primo de primeiro grau, identificado pela família como parente mais próximo, foi convidado a participar, e aqueles com dificuldades de comunicação foram excluídos. Para essa presente análise de resultados de longo prazo, os mesmos membros da família inscritos no ensaio foram. Então, para a presente análise de resultados de longo prazo, os mesmos membros da família inscritos no ensaio foram convidados a participar, e aqueles sem contato telefônico que não quiseram participar ou incapazes de compreender devido à dificuldade também foram excluídos. Os membros da família também foram excluídos após pelo menos 10 tentativas de contato sem sucesso ou se tivessem avaliações de resultados incompletos. Sobre a coleta de dados, os familiares participantes do estudo foram recrutados a partir dos contatos telefônicos disponíveis no banco de dados do estudo. Após completar, então, 12 meses após a alta desse paciente, os familiares eles foram contactados para obter consentimento e se concordassem em participar para a realização de uma avaliação estruturada de ansiedade, depressão e sintomas de estresse pós-traumático, usando questionários validados para a população brasileira. Tudo isso numa mesma ligação. A avaliação foi realizada por meio de entrevistas telefônicas centralizadas, com o máximo de 10 tentativas de contato para cada contato fornecido, conduzido por pesquisadores treinados. Com base nas datas estimadas, os pesquisadores tiveram um período de janela de 60 dias, 30 dias antes e 30 dias após a data estimada para conduzir essa avaliação. A variável de adesão primária nesse estudo foi o tempo total de visita à UTI por paciente por dia. Essa métrica foi coletada prospectivamente e incluiu o tempo de permanência de todos os visitantes, sejam eles familiares ou não, à beira-leita do paciente, cujo familiar foi incluído na análise. Bom, então, a análise de eventos foi feita através de duas escalas. A primeira escala que eles utilizaram foram a escala de impacto de eventos, que avaliava os sintomas de estresse pós-traumático, através dessa IES-6, que é um questionário de 6 itens que avalia a intensidade de reações intrusivas e evitáveis relacionadas a um evento traumático específico. Cada item é classificado em uma escala de 0 a 4, onde 0 significa não e 4 significa extremamente. Uma pontuação média de item maior que 1,75 foi usada, então, para definir a presença de sintomas de estresse pós-traumático. Já os sintomas de ansiedade e depressão foram medidos usando a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Essa escala ela avalia os sintomas de ansiedade e depressão em pacientes, considerando a presença de sintomas nos últimos 7 dias. Composta por 14 questões de múltipla escolha, a escala é subdividida em duas subescalas, cada uma com 7 questões,
que avaliam separadamente os sintomas de ansiedade e depressão. Então, a pontuação máxima em cada subescala é de 21 pontos, e quanto maior a pontuação, maior a presença de sintomas de ansiedade e depressão. Utilizando, então, um ponto de corte maior que 7, foi classificado como uma possível ansiedade ou depressão, e maior que 10, uma provável ansiedade ou depressão. Então, os pacientes, eles foram analisados de acordo com o grupo para o qual eles foram randomizados. As diferenças nas médias de duração das visitas por paciente por dia entre os grupos de visita flexível e restritiva foram comparados usando equações de estimativa generalizada, ajustando para efeitos cluster e período. A associação entre intervenções e eventos foi avaliada por meio dessa equação de estimativa generalizada, contabilizando os efeitos de cluster e período, ajustando para idade, sexo, histórico prévio de ansiedade ou depressão e o estado vital do paciente após os 12 meses. A estrutura de correlação de trabalho intercambiável desses modelos, dessa equação, incluiu também covariáveis como sexo, idade, histórico de ansiedade ou depressão, estado vital do paciente, papel de tomador de decisão substituto, se o familiar morava com o paciente e a pontuação do paciente na escala de fisiologia aguda e avaliação de saúde crônica, a parte 2, dentro de 24 horas da inclusão no estudo, e o tempo de internação na UTI também foram avaliados. Como subgrupos de interesse, análises de subgrupos foram realizadas utilizando essa equação. Então, esse diagrama que está na tela demonstra o fluxo do paciente. Um total de 1.060 familiares foram inscritos nesse ensaio randomizado, foram selecionados para essa análise de resultados de longo prazo, com 532 randomizados para o grupo de visita flexível e 528 para o grupo de visita restritiva. Porém, um total de 541 familiares, sendo 244 na visita flexível e 297 na visita restritiva, foram perdidos durante o acompanhamento. Eventualmente, então, 288 familiares do grupo de visita flexível e 231 do grupo de visita restritiva foram incluídos na análise de resultados de longo prazo, totalizando então 519 familiares analisados. Em relação aqui nessa tabela, as características dos membros da família, ou seja, a população mesmo estudada, 70,49% eram mulheres do grupo de visita flexível, enquanto que 71,86% do grupo de visita restritiva. A escolaridade média foi de 11 anos em ambos os grupos, 56,1% viviam com o paciente no grupo de visita flexível, enquanto que 54,35% viviam com o paciente no grupo de visita restritiva. 93,9% eram tomadores de decisão substitutos no grupo de visita flexível, enquanto apenas 86,9% eram tomadores de decisão no grupo de visitas restritivas. Históricos de ansiedade anterior e depressão foi encontrado em 13,3% e 14,3% dos participantes, respectivamente, nesses grupos, demonstrando, então, uma proporção uniforme e que não há diferença estatística significante entre os grupos estudados. Já aqui em relação, né, à mesma tabela, só que correlacionando com as características dos pacientes, 45,14% eram mulheres no grupo de visitas flexíveis, enquanto 45,89% no grupo de visitas restritivas eram também mulheres. 26,7% dos pacientes do grupo de visitas flexíveis necessitaram de ventilação mecânica invasiva durante a internação na UTI, enquanto que 24,74% no grupo de visitas restritivas. A mediana de permanência na UTI foi de 5 dias no grupo de visitas flexíveis, enquanto que no grupo restritivo, 4 dias. 77,5% estavam vivos 12 meses após a alta da UTI no grupo de visitas flexíveis, enquanto que 76,02% no grupo de visitas restritivas. Nessa tabela, então, ele vai trazer os resultados de 12 meses de intervenção nesses familiares de pacientes críticos. Então, tivemos que a prevalência de estresse pós-traumático
foi significantemente menor em membros da família no grupo de visitas flexíveis, 21%, em comparação com familiares de visitas restritivas, 30,5%, um N de 67, com uma razão de prevalência ajustada em 0,91 e um intervalo de confiança de 95% entre 0,85 a 0,98, com um P igual a 0,01 com significância estatística. As pontuações médias da escala de eventos pós-traumáticos também foram significantemente menores para familiares de visitação flexível em comparação com aqueles de visitas restritivas, com 6,35 versus 7,76, com uma diferença média ajustada de menos 1,36, com um intervalo de confiança de 95% entre menos 2,22 e menos 0,5, com um P igual a 0,002, com também significância estatística. Já em relação, então, a sintomas de ansiedade e depressão, também não houveram diferenças significantes nas pontuações médias de ansiedade entre os grupos de estudos, com 6,02 para o grupo de visitas flexíveis versus 6,61 para o grupo de visitas restritivas, com P significativo de 0,08, também tendo significância estatística. A prevalência de depressão possível e provável não diferiu com significância estatística entre os dois grupos, embora o grupo de visita flexível tenha tido pontuações médias de depressão nesse score significantemente menores em comparação ao grupo de visitas restritivas, com uma porcentagem de 4,48 versus 5,13, com intervalo de confiança de 95% entre menos 1,17 e menos 0,13, com P igual a 0,01. Então, os resultados da análise de sensibilidades para os resultados foram semelhantes aos da análises principais. Então, o estudo observou que os familiares de pacientes de UTI com visitas flexíveis apresentaram menos sintomas de estresse pós-traumático em comparação com visitas restritivas. Isso pode ter sido explicado por vários fatores, como o suporte emocional contínuo, a presença ativa desses familiares no cuidado, a melhora na comunicação com a equipe da UTI, promovendo uma sensação de controle e entendimento ali da condição do paciente. Os familiares de pacientes que ficaram mais de 5 dias na UTI apresentaram uma redução mais acentuada de estresse. Além disso, intervenções educacionais, como as reuniões estruturadas e materiais informativos, também contribuíram para esses resultados. Em relação às limitações e resultados de ansiedade e depressão, o estudo ele não encontrou diferenças significantes de longo prazo entre os dois grupos. Alta prevalência de ansiedade e depressão durante a hospitalização foi observada, mas pode ter tido influência por fatores como a duração da internação, relações familiares e barreiras linguísticas. A ausência de diferença pode ser atribuída ao momento da avaliação e ao poder estatístico limitado, já que a amostra não foi dimensionada para esses desfechos. Também tivemos limitações que incluíram o alto índice de perda de acompanhamento, que calculamos em 54%, e uma avaliação única 12 meses após a inclusão desses pacientes. E a falta de análise da duração das visitas, dos mecanismos que podem ter influenciado nesses resultados. O estudo também foi conduzido em um país de renda média, que pode ter limitado a generalização desses resultados para outros contextos. Portanto, concluímos que a visitação flexível ou UTI, em comparação à visitação restritiva, foi associada a uma redução significante na prevalência de sintomas de estresse pós-traumático em familiares dentro desse 1 ano de estudo. Essa foi a referência utilizada. Obrigada.